Shalom, queridos. Mais uma vez estamos aqui no livro de Gênesis. E dessa vez para pagar uma dívida que eu tenho com todos os discipuladores. Eu comecei no livro de Gênesis, no capítulo 11, foi o primeiro discipulado comigo deste ano. Capítulo 11, versículo 31, falando do chamado de Abraão. E agora eu quero pagar a dívida, não podemos ficar com o discipulado incompleto. Tentei fazer essa mensagem, esse estudo do culto São Sem Limites, do dia 24, mas não deu. Saiu a gravação totalmente detonada. E eu resolvi fazer, como de costume, aqui em nossa casa, pedindo a Deus misericórdia para que vocês possam conseguir ouvir a minha voz nítida e possam entender tudo que Deus quer falar. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor vai falar conosco no primeiro livro da Tua Palavra, da Bíblia, e no primeiro capítulo, para que a qualquer momento que os Teus filhos tiverem a oportunidade, pagar aos discípulos essa dívida. Do capítulo 1 até o capítulo 10, nós iremos pagar essa dívida, incluindo em qualquer momento que tiver oportunidade, para que o estudo não fique incompleto. Eu te agradeço por tudo que o Senhor vai falar. Te agradeço porque todos vão receber a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Eu te agradeço por tudo e te agradeço também pelas retaliações já desfeitas. Você já detonou todo tipo de retaliação direcionada a nós, aos nossos discipuladores, aos nossos discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Te agradeço por isso em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos em Gênesis. A posição do celular vai fazer encobrir o nome de Gênesis, mas você sabe que é o capítulo 1 de Gênesis que nós vamos estudar, para a glória de nosso Deus. Então, aqui está nosso estudo de Gênesis. Conto com o Espírito Santo, sem ele nada posso fazer. Bem, nós temos o capítulo 1 de Gênesis, a revelação do Espírito Santo a Moisés. Moisés recebeu essa revelação da parte de Deus. Muitos teólogos que dizem que o livro de Gênesis não foi, que é o Pentateuco, não foi escrito por Moisés. Nós sabemos que quem tem sua boca fala o que bem entende, mas eu quero falar pela boca de Deus. Sei que o livro de Gênesis é um livro que é história, e toda a história da Bíblia é verídica, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então vamos lá, o Espírito Santo revelou essas palavras a Moisés. Isso aconteceu há cerca de 3.400 anos antes de nós nascermos. Então, 3.400 anos se passaram quando Deus entregou essas palavras, essas revelações do livro de Gênesis para Moisés, e que Moisés escreveu algumas coisas, algumas dessas palavras foram escritas pelo dedo de Deus, outra por Moisés. Nem todo o conteúdo do livro de Gênesis e dos demais livros do Pentateuco foi escrito pelo dedo de Deus, e nem todo foi somente pela inspiração que Deus deu, mas também ele adquiriu material para completar, para fazer tudo que era necessário nesses 5 livros, Pentateuco, também com a convivência entre as pessoas, com as pesquisas. Mas o que é certo é que Moisés escreveu o Pentateuco. E no Pentateuco, o primeiro livro é Gênesis. Deus usou a mente de Moisés. Deus ditou algumas coisas e outras coisas ele usou a mente. Deu a inspiração. Esse livro não é um livro mitológico. Logo que nós sabemos que foi Deus que entregou para Moisés, não é um livro mitológico, não é um livro mentiroso. Não é um mito. Nem é poético, como muitos teólogos dizem. Uma poesia também não é.
não é um livro literário, também não é. Esse livro é um livro histórico, e histórias da Bíblia são verdades, porque Deus é a verdade. Quem considera Adão e Eva como um mito, não pode considerar o segundo Adão. Se você considera que o livro de Gênesis é um mito, é um livro mitológico, então você não está considerando o primeiro Adão e a primeira mulher, a Eva. E se você não considera o primeiro Adão, acha que essa história é uma história da carochinha, então você está acreditando também que a história de Jesus, o segundo Adão, é uma história da carochinha. Se você descrer, não estiver crendo no livro de Gênesis, você está perdendo toda a essência da Bíblia, tá? Não crê em nada da Bíblia, porque toda a Bíblia é baseada no Pentateuco, a começar pelo livro de Gênesis. São 5 livros que Deus deixou como base e toda a Bíblia é alicerçada no Pentateuco. E Gênesis é o livro mais polêmico, porque muitos querem dizer que Deus não falou bem assim, que não é bem assim desse jeito que começou tudo. Aí onde está o problema, o engano do diabo. É bem assim como está escrito mesmo, porque se tiver tirado uma vírgula desse livro aqui, já é maldito. É desse jeito que está escrito mesmo. Então já sabemos que se alguém descrer em Adão, não precisa mais falar de Jesus, porque Jesus é o segundo Adão. E só tem um segundo Adão porque o primeiro pecou. O segundo veio para nos restaurar, nos purificar, nos dar a vida eterna, trazer de volta a nossa filiação com Deus. Tudo que aconteceu com Jesus Cristo depende da existência de Adão. Então não adianta a gente querer negar que o livro de Gênesis não é verdade. Se é isso, está desmentindo a Bíblia inteira. Então, nós sabemos que temos capítulos primeiro de Gênesis e o segundo capítulo, que é o mais discutido. Se eles acham que é mentira, principalmente os 2 primeiros capítulos. Se muitos estão comentando que o livro de Gênesis não é bem assim, imagine o primeiro e o segundo capítulo, que fala da criação, e nós sabemos que existem muitas teorias contrárias ao que está escrito no livro de Gênesis. Então, os capítulos 1 e 2 são os capítulos mais polêmicos, mas para nós não tem polêmica. Deus deu inspiração a Moisés para escrever Gênesis e os outros 4 livros do Pentateuco. Ele falou direto com Moisés, ele inspirou Moisés e nós cremos na palavra. A palavra é viva e eficaz. Em relação aos dias, que está citado no primeiro capítulo, no primeiro dia, no segundo dia, não tem assim? E fez-se a tarde e a manhã do primeiro dia, e foi-se a tarde e a manhã do segundo dia. Pois temos também aqueles que dizem que esses dias podem ter sido dias, mas não um dia de 24 horas. Também é outra mentira do diabo. Se o dia que Deus fez aqui em Gênesis, ele diz, foi-se a tarde e a manhã do primeiro dia, não fosse de 24 horas, como ele poderia dizer descansar, que deveríamos descansar no 7º dia? Você acha que poderia um ser humano descansar 1 milhão de dias? Já pensou uma coisa dessa? Todo o 7º milhão de dias nós estaremos descansando, quer dizer, cada dia sendo 1 milhão de anos, 1 milhão de anos, 1 milhão de anos. Quando chegar no 7º dia, nós pararemos 1 milhão de anos para descansar. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, assim diz o profeta. Imaginou uma mentira dessa? Deus dizer, no 7º dia descansarás. E toda a trajetória do povo de Israel é descansando no dia do sábado, um dia na semana. Já imaginou uma coisa dessa? Se fosse 1 milhão, um dia fosse, em vez de 24 horas, 1 milhão de anos? Então, em nome de Jesus Cristo, não aceite essas teorias, essas mentiras do diabo. Vamos prosseguir confiando em nosso Deus. Sabemos que nesse mesmo período que foi escrito o livro de Gênesis, que foi escrito o livro de Êxodo, de Levítico, de Número e de Deuteronômio, que são os 5 livros da Bíblia, nesse mesmo período também foram escritos outros livros, não é? Falando mentiras. Todo ser humano tem necessidade de saber, quer saber de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, não é isso?
E isso se chama de cosmogonia. Então, a cosmogonia é aquilo que o homem está incomodado, que quer saber, e ele inventa, ele faz o que ele quer para descobrir, dizer que ele veio assim, que ele está fazendo aqui isso ou aquilo, e que vai para isso ou para isso outro, ou para aquilo outro. Então, cada um fez sua cosmogonia dos povos desse período onde Deus deu para Moisés o Gênesis, ou seja, o Pentateuco. Nesse período também tinha outros escrevendo, querendo saber de onde veio, né? Tanta gente querendo saber de onde veio. Aí inventaram muitas mentiras. Tem o livro Utnapishtim, que é um dos livros escritos. Quando eu falo livro, estou falando de pedras, né? Estou falando de papel. Ainda não existia papel. Então foi escrita Utnapishtim, que era um livro também da mesma época de Gênesis. Foi escrita a Enumelish, também livro escrito na mesma época de Gênesis, a Shabacá, na mesma época de Gênesis, com muitas mentiras, com muita nojeira, coisas esquisitas. Vocês veem nos filmes, né? Os deuses que eles confiavam e como é que eles achavam, como esses deuses achavam que eles tinham sido originados. Imagine que tinha um deus, não vou ficar citando o nome dos deuses, vocês veem isso tudo em filmes, né? Nessas mentiras todas que vocês verem aí. É, que tem um Deus que achou que, vence, que aquele que perdeu a guerra, eles viviam em guerra, os deuses, segundo eles, as cosmogonias deles eram desse tipo. E aí um dia aquele que perdeu a guerra, aí foi cortada com a espada, abençoado, uma espada bendita, a barriga, e da barriga daquele Deus que perdeu a guerra, saímos todos nós. Quer dizer, eles naquele tempo disseram que todos eles saíram disso e, consequentemente, dizia que toda a humanidade saiu disso. Tem muita história nojenta para vocês verem simplesmente para descobrir, saber que só Gênesis é a verdade. Só Gênesis é o livro inspirado por Deus. Que todas essas mentiras foram de povos que resolveram fazer. São povos descendentes também do primeiro homem e da primeira mulher, mas você sabe que teve os cainitas, os malditos, então tiveram suas cosmogonias. Eu estou falando de povos que foi da mesma origem de Adão e Eva, porque também é outra mentira de que houve outros povos originados de outras coisas lá qualquer. Não, só teve a humanidade toda é originada em Adão e Eva. E esses que inventaram essas cosmogonias nojentas, cheias de Deus e tudo, que porcaria, é porque vieram da parte do maldito que era Caim, não é? Claro que é. Porque não imagine, não venha inventar também, ou queira pensar que é verdade que teve outro povo, que Caim casou com alguém que já existia lá, que não foi de Adão e Eva. Não é nada disso. Nós sabemos que quando Caim peca e sai fugitivo, ele casa com uma das suas irmãs. Porque naquele tempo casava com irmãs, casava-se com tia. Quando chega em Levítico, Deus proíbe tudo isso. Deuteronômio, Deus proíbe tudo isso. Mas até aí era consentido casar com parente. Então, não tem outro povo que não tenha vindo de Adão e Eva. Até essa mentira de que Caim encontrou um povo não sei aonde, e no meio desse povo que ele casou com alguém, é mentira, porque todos vieram de Adão e Eva. Então, vamos continuar aqui com o nosso primeiro capítulo de Gênesis, né? Há alguma dúvida a mais? Porque nós estamos estudando um pouquinho. Eu quero dizer que a fonte de onde eu me baseio para dar ensinamento para vocês é da escola Charles Spurgeon, principalmente com o professor Wilson Porte. Quem quiser pode ir nessa fonte que é confiável. Mas se quiser se satisfazer com o que eu estou passando, do que eu aprendo nessa escola, continue aí. Caso contrário, o que você quiser acrescentar mais, vai lá na escola Charles Spurgeon, e com certeza você vai encontrar o que eu estou falando e muito mais ainda. Eu aqui estou fazendo um resumo dos ensinos deles, que são confiáveis. Escola com mais de 100 anos de existência e passando sempre a teologia de uma maneira correta. Claro que não tem ninguém perfeito, né? Mas eles fizeram o máximo para passar tudo corretamente. Então, queridos, vamos ver também
Nós vemos que o Senhor separou, continuando Gênesis, não estou seguindo sequência, estou comentando Gênesis, vocês devem ler o capítulo e ver do que eu estou falando, que é dentro do assunto, do primeiro capítulo de Gênesis. Então, houve a separação do dia, Deus disse que deveria haver luz, haja luz e houve. Essa luz não é o sol nem a lua, né? Certo? Não confundam. Cientistas e tudo estão discutindo aí muita coisa sobre essa luz, inventaram teorias sobre essa luz, mas o que nós sabemos é o que está escrito na Bíblia, não precisamos acrescentar nada. O Espírito Santo está conosco e nós estamos satisfeitos com o que Deus apresentou. O livro não é um livro científico, o livro é um livro para Deus falar para o seu povo, o livro de Gênesis é apologético, é a defesa da nossa fé. Saber de onde nós viemos, saber quem somos e saber para onde nós vamos. Nós não estamos em Gênesis procurando ciência. Eu sou professora de ciências física e biológica, que nunca atuei e por isso não ando nem citando sobre isso. Mas, mesmo que eu estivesse lembrando de tudo que eu estudei de ciências física e biológica, eu não iria entrar com esse assunto aqui, baseado nos meus conhecimentos, porque a Bíblia não é um livro científico, é um livro apologético, a começar de Gênesis, é a defesa da nossa fé. Pois é, aí Deus separou a luz das trevas, e Deus vai numa sequência aí, vocês vão vendo aí com a leitura, e eu quero falar também em relação àquela água, né? Na expansão, quando ele faz as águas de cima, as águas de baixo. Então, quando ele diz assim, haja o firmamento no meio das águas, a separação entre águas e águas. Aí, quando ele está falando assim, porque havia tudo água, e Deus deixa uma bacia aquática na parte de cima e as águas na parte de baixo. E essa separação que você vê, você olha para cima, hoje você não vê mais essa bacia aquática, porque segundo os teólogos, essa bacia aquática desabou ali no dilúvio. No capítulo, quando chegar no capítulo 6 em diante, é que vocês vão ver que essa água toda que caiu ali no dilúvio, ali não está dizendo que era uma bacia aquática, mas nós sabemos, pelo que temos estudado, que era a bacia aquática que havia na parte de cima e que desceu toda ali e a terra inundou toda. Mas eu quero dizer para você que hoje continua tendo água na parte de cima, porque o vapor que sobe das águas da terra forma as nuvens lá em cima e desce em forma de chuva. Mas nesse período que Deus separou, que deixou águas na parte de cima, fez o firmamento e deixou a separação as de cima e de baixo, havia essa bacia aquática, certo? E ela foi terminada ali no dilúvio, graças a Deus. Nós vemos que só o vapor que sobe, que formam as nuvens e que desce em forma de chuva, já não está sendo fácil, né? Desce, e a gente às vezes vê cidades inundadas, imagine se a gente estivesse ainda com essa bacia aquática lá em cima. Mas nós sabemos que Deus, depois do dilúvio, ele disse que não iria mais acabar o mundo por água. Então, mais uma vez, está sendo afirmado que aquela bacia aquática não existe mais. Mesmo sabendo que existem as nuvens, que são águas e que descem em forma de chuva. Bem, queridos, estou aqui em Gênesis e quero dizer para vocês que no Salmos 8, Deus fala da sua grandeza, de tudo que ele criou. Eu espero que vocês não se esqueçam que o comentário de vocês do nosso discipulado é no YouTube, nos comentários do vídeo, onde você coloca os versículos que eu cito. Por exemplo, aqui o Salmo 8 já deve ser citado lá no comentário do YouTube. Aí depois que você faz o comentário, o seu nome já fica ali, eu fico sabendo quem são os alunos que realmente estão ligados na palavra, estudando a palavra. E depois de você fazer o comentário, você coloca entre parênteses o seu discipulador, para que eu saiba que os discipuladores que estão tendo êxito estão sendo honrados e abençoados, aprendendo a palavra que está sendo levada em cada discipulado. Então, nós vemos o Salmo 8 falando da grandeza de Deus, né? Das maravilhas que ele fez. Deus fez o homem para dominar. Quando ele fala que é para dominar tudo, a gente pensa que é para pegar um animal, botar uma rédea, botar aquela coisa na boca do cavalo e maltratar os bichos e dominar, porque sabe que o homem tem poder para isso, né? Tem provado isso a cada dia.
Mas o poder que Deus deixou, esse domínio, é o conhecimento. Conhecer cada bichinho, certo? Saber o que eles precisam, tá? Como muitos já estão sabendo hoje com a ciência, o que é que precisa para uma alimentação de um cachorrinho, de um gato. É isso que Deus está falando. Do conhecimento, não é para ficar pegando os animais e maltratando e prendendo não sei quantos dias e botando não sei quantas cargas e fazendo isso. Tudo com moderação, tudo com a maneira de cuidar bem deles. E para cuidar bem, precisa conhecer. Para vocês conhecerem, saber como cuidar de alguém, tem que conhecer. Por isso mesmo que eu comecei o nosso discipulado em Gênesis, e principalmente no capítulo 11, agora que eu estou repondo as aulas dos 10 primeiros capítulos, começando hoje com o capítulo 1, porque nós precisamos conhecer Israel. A história de Israel está contida a partir do capítulo 11, porque se você não conhece Israel, você não vai amar Israel, e a ordem do Senhor é amar e orar por Israel. E é essa a visão do apóstolo René. Ele trouxe para nós a visão celular no modelo dos 12, baseada na visão de Israel, do que Deus é para Israel e do que Israel é para Deus. Estamos aliançados com René e Ana Maria da Terra Nova, são os nossos discipuladores há mais de 20 anos, nossos mentores, e todo discípulo do ministério deve entender isso e orar por eles e orar por uma visão que é amar a Israel. Então, vamos deixar de preguiça de estudar. Preguiça de estudar é pecado. Tenhamos conhecimento de tudo que Deus deixou sobre a terra, porque para dominar é preciso conhecer. Se você conhece, você domina com amor. Não vai ter nenhum prejuízo. Bom, aí nós vemos o relato da criação do primeiro dia. E eu creio que vocês, lendo, porque eu não estou lendo, estou apenas comentando, está aí o relato. Termina a primeira parte, o primeiro capítulo, falando que o homem deve dominar tudo, mas vocês já estão entendendo como é que deve dominar, não é isso? Em nome de Jesus, estejamos fiéis ao que Deus tem nos ensinado. E depois nós vamos falar do capítulo 2 na próxima oportunidade, que eu preciso que vocês completem o estudo. São 10 capítulos que eu estou em dívida e que deve ser introduzido aos poucos pelos discipuladores. Digamos, está ensinando o capítulo, digamos que o capítulo 20, estou dando um exemplo apenas. Aí esse assunto, se for pequeno, tiver pouca coisa, quando tiver uma aula, um discipulado, que o assunto, porque tem capítulos que a gente fala pouco, que o vídeo é apenas de 15 minutos, de 20 minutos, e tem pouco comentário para fazer, aí introduz os 2 capítulos, aquele que está pequeno, juntamente com o capítulo 1 de Gênesis. Aí, num outro dia que encontrar outro capítulo que também estiver com pouca coisa, introduz o capítulo 2, até a gente pagar as 10 aulas que estavam em dívida. São 10 capítulos que estão sem ser comentados e começamos a comentar hoje. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Amém. Louvado seja Deus.